Fala, galera coral. Quais os papéis das comissões barra conselhos na implementação da SAF do Santa Cruz? Você sabe dizer quais são? Pois é, sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Reginaldo Cabral, esse é o É Tempo de Santa Cruz, e se esse vídeo chegou até você, eu peço, gentilmente, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre quando lançamos o vídeo. Deixa teu like, né, o teu gostei, comenta, os comentários de vocês são extremamente importantes e compartilha nos grupos de WhatsApp que você faz parte de Santa Cruzenses, seja da família, escolas, amigos, trabalho, igreja, faculdade, etc. Bom, pessoal, em novembro, após a catastrófica derrota do Santa Cruz para o 13 de Campina Grande e a não classificação para a Copa Nordeste, na fase eliminatória ainda, que vai deixar de existir, o Santa anuncia a proposta vinculante. Não foi nem uma proposta de SAF. O Santa Cruz já anunciou a assinatura de uma vinculante. E uma proposta vinculante é um firmamento entre as partes de que quem quer vender Santa Cruz e de quem quer comprar investidor. Após a assinatura da vinculante, iniciou-se um prazo chamado de due diligence, onde o clube faz todo o levantamento de suas documentações, dos contratos vigentes, todas as suas pendências, tudo que é ligado a termos contratuais do clube, assim como os investidores também fazem fazem um levantamento das suas garantias, dos seus fundos de investimento, do seu lastro financeiro, e essa parte, os escritórios de advocacia de ambos os lados verificam a veracidade dos termos. Essa parte de due diligence do Santa Cruz demorou um pouco mais do habitual, que são 60 dias, mas foi superada. Houveram alguns atropelos, investidor saiu, investidor entrou, mas a fase foi superada. Dentro dessa superação, foi feito um cronograma para ser seguido. Então, qual era o rito? Uma transação de volume enorme, como é a questão da SAF, é lógico que é uma transação em que há muitos interesses envolvidos e que precisa ser muito bem feita e bem amarrada, evidentemente. Então, foi estipulado um cronograma, e nesse cronograma haveria datas a serem cumpridas. O processo de SAF houve um travamento, e todos devem lembrar acerca da inclusão do patrimônio dentro da negociação, que era uma condição necessária para que o investimento ocorresse, uma vez que é uma garantia para os investidores do aporte em que eles são obrigados a fazer. Então, essa celeuma em torno da inclusão do Arruda ou não gerou uma certa polêmica. A SAF trava, coincide com um momento terrível no time. O time tinha feito um primeiro turno muito bom, depois dá uma queda muito grande, até que os investidores vieram a Recife, tentaram não só com o presidente do clube, mas com outros setores do clube, e fizeram um quinto aditamento, que seria um aditamento cujo os interesses estavam plenamente atingidos. As arestas foram aparadas e um novo contrato firmado
por essa reunião de vários segmentos do clube, veio à tona. Logo, a torcida do Santa Cruz entende, no raciocínio muito simples e lógico, de que a aprovação seria agora mera formalidade. Bom, passa-se alguns dias e a torcida do Santa Cruz fica esperando o parecer positivo do Conselho Fiscal e da Comissão Patrimonial. E aí, por que tem que ter esses pareceres? Porque o presidente, em que o estatuto permite que ele faça a SAF, porque houve uma mudança estatutária no clube, por que ele não faz isso e tem que passar por todo um trâmite? Bom, a questão é a seguinte, torcedor. Uma transação que envolve um clube de futebol é uma transação muito grande, porque dentro dessa transação há uma recuperação judicial, há contratos vigentes, seja de patrocinador, seja de fornecedor. Então, isso tudo está dentro dessa compra. Então, não é algo tão simples assim. E cabe ao Conselho Deliberativo do clube funcionar como uma espécie de fiscal dentro do processo e avaliar se a proposta é interessante ou não, aonde se pode melhorar para o bem do clube. E nós tivemos a notícia recente de que o Conselho Fiscal, ligado ao Conselho Deliberativo, deu o ok e assinou positivamente a proposta de SAF do Santa Cruz, restando agora o parecer do Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo esse que vem recebendo críticas enormes da torcida em virtude da sua demora nessa resposta do aceno positivo ou não em relação à proposta da SAF. E as pessoas ligadas ao Conselho, elas estão dizendo que estão sendo pressionadas, mas elas precisam avaliar criteriosamente a proposta. Aí vem algumas indagações. Primeiro, o Santa Cruz é, no Brasil, talvez o único clube que tenha 3 poderes em um. O Santa Cruz tem o Poder Executivo, o Santa Cruz tem o Conselho Deliberativo e o Santa Cruz tem a Comissão Patrimonial. Então, talvez na história do futebol, o Santa Cruz seja o único time que tenha uma comissão ou um poder exclusivamente para o patrimônio. E que esse poder não está subordinado ao poder executivo do clube, porque ele é um poder constituído em si. Por isso o nome de Repúblicas Independentes do Arruda. Quando foi lançado essa comissão patrimonial, isso foi na década de 70, aonde, primeiro, o estádio e a bilheteria era a principal fonte de renda de um clube de futebol. Estávamos na época de um futebol amador. Então, ter um poder exclusivo para o patrimônio chegou a ser, à época, algo inovador. Mas, com o passar do tempo, o futebol foi se tornando cada vez mais business. E o Santa Cruz permaneceu com esse modelo arcaico de ter um poder exclusivo para o patrimônio, que às vezes até não dialoga com o poder executivo. Não estou dizendo que é o caso do atual, mas às vezes você tem, dentre os poderes do clube, uma coxa de retalhos de segmentos políticos. Isso só fez enfraquecer o clube. E aí, nesse primeiro ponto onde estava esse poder constituído, entre aspas, comissão patrimonial, que não estava no aditamento, não estava presente? Porque se ele alega
que está avaliando o contrato para dar um parecer, é porque ele não teve contato com esse aditamento anteriormente. Então, não foi convidado, é preciso deixar claro. Como é que um poder constituído do clube não foi convidado? Ou foi convidado e está demorando para gerar um certo protagonismo. Não é hora de ego, não é hora de protagonismo. O Santa Cruz precisa andar com o processo de SAF. Segundo ponto, a SAF do Santa Cruz, essa que está aí posta, essa proposta, talvez não seja a melhor das propostas, e não é. Inclusive, muito porque o modelo associativo do Santa Cruz, seus vícios, suas falhas, sua incapacidade, a sua pouca capacidade de reunir, de aglutinar pessoas de expertise, com capacidade de gerar boas gestões, levaram o clube à quarta divisão. E em estando na quarta divisão, e o ano passado nem na quarta estávamos, não temos poder de barganha. Então é muito fácil hoje chegar e dizer essa SAF do Santa Cruz não é a melhor proposta. Santa Cruz vale muito mais. É verdade. Mas aonde nós estamos, será que nós temos poder e condições de barganhar coisa melhor? Claro que não. E o terceiro e último ponto a quem eu me atenho é o seguinte: se há algum segmento no clube que tem menos credibilidade para falar de restauração e de valor do Santa, do clube, do seu patrimônio, é justamente a comissão patrimonial. E aí eu não estou me referindo à gestão atual, estou me referindo à comissão patrimonial ao longo da história. Ela, ao invés de preservar o patrimônio, ela viu o patrimônio decair, tornar-se obsoleto e, não vou dizer que não teve vontade, mas não teve forças para mudar o quadro. Sendo assim, o rito da SAF já tem a aprovação do Conselho Fiscal, está faltando, não é, o parecer positivo, no caso, do Conselho Patrimonial, para ser levado ao Conselho e o Conselho ratificar o ok. E a partir da ratificação do ok, da aprovação do Conselho, da chancela do Conselho Deliberativo, isso vai para a AGE. Após 45 dias corridos, os sócios voltam sim, volta para o Conselho, que ratifica a decisão, e aí o Santa Cruz praticamente torna-se a SAF. Ela é formalizada dentro dos ritos do clube. E por que não esses ritos eles não são passados? Por que não esses ritos não são acelerados? Numa transação desse porte, qualquer passe em falso, qualquer pulo de etapas pode gerar lá na frente uma judicialização do processo, o que gera insegurança jurídica para os investidores. Então, dessa forma, o papel do Conselho Fiscal, que já deu o seu ok positivo, e da Comissão Patrimonial, que falta dar o seu parecer ainda, é justamente porque a SAF tem que ter a aprovação de todos os segmentos do clube. Aprovando em todos os segmentos do clube, ratificado pelos sócios, voltando para o Conselho sendo chancelado, a SAF está devidamente formalizada. Esperemos nós, torcedores do Santa Cruz, que já tivemos um acesso esse ano, não é? Deus teve misericórdia da torcida do Santa Cruz e o Santa Cruz obteve o acesso. E que esse parecer positivo do Conselho Patrimonial não demore muito, chegue logo
para que o Conselho se reúna e aí seja convocada a AGE. Na AGE, provavelmente, 95% a 99% vai dizer sim, e o Conselho só vai ratificar a decisão da AGE, formalizando a SAF, dando, não é, espaço para uma nova etapa, que é homologação do processo de recuperação judicial e, lógico, a transformação do Santa Cruz Associação em Santa Cruz SAF. A criação, no caso, do Santa Cruz SAF, porque o Santa Cruz Associativo ainda permanece sendo acionista do Santa Cruz SAF, embora minoritário, mas com poder de veto em algumas questões no que tange ao Arruda. Esse é o papel, espero ter explicado da melhor forma possível, e peço mais uma vez que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like, compartilhe e comente. É tempo de Santa Cruz.